Agora, deixa eu te explicar por que muitos profissionais não têm resultado com laudo para crédito do ICMS. O primeiro ponto é que você não é visto. Existem duas formas de você ser visto. Você pode fazer um anúncio no Google, por exemplo, onde a pessoa que está interessada nesse tipo de serviço lhe encontra através desse anúncio. Pouquíssimas empresas fazem isso. E muitas que fazem também de maneira inadequada. Por quê? Às vezes aplicam uma verba associada a todo o Brasil, sendo que essa verba é gasta muito rápido, não conseguem ser assertivos em relação à região no qual eles querem atender. Você pode fazer um anúncio no Google, por exemplo, somente num CEP de uma determinada região industrial, pegando um raio, delimitando aquela região. Isso em diversas cidades distintas, sendo mais assertivo na busca por esse serviço. Obviamente que, no caso de uma pandemia, por exemplo, as pessoas estão trabalhando em casa, então isso dificulta um pouco. Pode ser que a empresa fique no parque industrial, só que o funcionário está no centro da cidade, então essa regra não se aplica muito em situações atípicas. Mas existe uma outra forma que eu considero muito mais interessante e inteligente também no que se refere à captação de clientes de laudo para crédito do ICMS, que é uma prospecção ativa. E como que seria isso? Basicamente pegando o telefone e entrando em contato com as empresas, perguntando para elas se elas estão no Simples Nacional ou não. Nesse caso você precisa validar e passar a primeira barreira, que é a secretária. Como que você faz isso? Muitas vezes atuando de maneira mais persuasiva na sua abordagem, não deixando ela entender que você é uma empresa que vai oferecer um serviço, mas sim uma empresa que está tratando de um assunto importante para a empresa. Deixa eu te dar um exemplo de como que eu faço isso. Posso me apresentar dessa maneira. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou da perícia elétrica e gostaria de conversar com a área contábil sobre o crédito de ICMS na energia elétrica. Essa pessoa, que é secretária, muitas vezes vai ter dificuldade para entender se esse assunto é importante ou não, e ela não vai me perceber como sendo uma empresa de prospecção. E a partir do momento no qual eu estou conversando com a pessoa que é a responsável por esse crédito de ICMS dentro da indústria, que geralmente são as pessoas da área fiscal ou contábil, eu começo a entender um pouco mais sobre o cenário. E o que você vai encontrar na prática em relação a esses cenários? Empresas que não têm laudo e empresas que têm laudo. E entre essas empresas que não têm laudo, pode ser que a crença dela seja de que ela pode, pelo simples fato de ser uma indústria, recuperar 100% do ICMS. Aí surge uma grande oportunidade para que você consiga esclarecer essa empresa que ela só pode se acreditar nas áreas associadas ao processo de industrialização. E vai apresentar para ela também argumentos como, por exemplo, a auditoria que foi feita em Santa Catarina há um tempo atrás, onde eles encontraram 880 empresas com irregularidades em relação a esse crédito de ICMS. Isso chegou a um montante que vinha sendo creditado de maneira indevida, que ultrapassava 160 milhões de reais em créditos de ICMS. Nessa hora, você tem um baque muito grande e um argumento, melhor dizendo, muito persuasivo para explicar para as empresas a importância desse laudo. Só para que você possa ter uma ideia, no estado de Santa Catarina, por exemplo, as empresas podem se creditar 80% do ICMS sem um laudo técnico. Acima disso, elas obrigatoriamente precisam de um laudo técnico, sendo que em Santa Catarina o ICMS é 25%. O que acontece em termos práticos? Algumas empresas, e já peguei uma situação assim, que tinha uma fatura de energia elétrica de 100 mil reais, acabava muitas vezes pagando um ICMS sobre 100 mil reais de 25%, que dava em torno de 25 mil. Por que em torno de 25 mil? Basicamente porque o ICMS não tem incidência sobre a iluminação pública e a diferença entre a demanda contratada e utilizada, entre outros pequenos itens ali. Mas podemos dizer que é quase o mesmo valor. Considerando 25 mil de ICMS associado a esses 25% sobre 100 mil reais, o que nós temos? Um percentual de crédito sem laudo técnico de 80%, ou seja, a empresa vem se creditando somente de 20 mil reais. Se você fizer um laudo técnico, foi uma situação que aconteceu, e essa empresa passar a recuperar 99%, você tem condição de aumentar a receita mensal dessa empresa através de um crédito de ICMS em uma ordem de grandeza acima de R$ 4.500. Essa é a grande vantagem que você encontra em estados que têm uma característica engessada como essa. E por que isso acontece? Muitas vezes a indústria acha que fazer um laudo técnico como esse pode sair caro. No entanto, quando você apresenta a economia que essa indústria pode ter ao longo do tempo, você vai perceber que isso é muito vantajoso, tanto para a empresa quanto para você que oferece esse tipo de serviço.